O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te der ouvido, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 23. 23º domingo do tempo comum. Nós já sabemos quais são as características desse tempo comum que nós estamos celebrando, que nós estamos vivendo. Tempo de caminhar na esperança, tempo de olhar para trás e perceber quais foram os passos que eu dei, que não foram passos que me conduziram para o caminho da verdade. Tempo de olhar para trás e perceber que essa nossa caminhada nesse mundo é tão pequena, para que eu fique me preocupando com coisas banais. Por isso que é tempo de esperança, é tempo de alimentar no nosso coração a esperança de que dias melhores virão, a esperança de que a cada passo que eu dou nesse mundo, mais perto do céu eu estou. E aí a igreja nos apresenta a cor verde para dizer, essa cor é a cor da esperança. Mas o verde também simboliza algo que ainda não está totalmente maduro. Com isso a igreja está nos dizendo, quando nós alcançarmos o ponto alto de maturidade, aí essa terra já não tem lugar para nós. É hora de irmos repousar nos braços do Pai Eterno. É hora de abraçar a Santíssima Trindade. Mas enquanto essa hora não chega, nós vamos peregrinando por esse mundo, experimentando as dores e as alegrias desse mundo. É por isso que nesse domingo, a palavra de Deus nos convida a fazermos uma reflexão sobre a nossa responsabilidade frente aos irmãos que estão à nossa volta. E ao mesmo tempo vem nos afirmar que ninguém pode ficar indiferente diante daquilo que ameaça a vida do irmão. A primeira leitura está bem explicada. Primeira leitura escrita pelo profeta Ezequiel, o capítulo 33. Profeta Ezequiel, nós já estudamos ao longo desse ano, alguns domingos, é conhecido como o profeta da esperança. O profeta que só semeava esperança. Só para a gente localizar a atuação do profeta Ezequiel, ele faz
exerce o seu ministério profético no ano 593 antes de Cristo. Lá no cativeiro, na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor levou todo o povo para o cativeiro. E lá no cativeiro, ele consegue primeiro destruir as falsas esperanças que o povo iria retornar num curto espaço de tempo para Jerusalém. O profeta vem dizer que não. E ele diz: arrumem, ajeitem as suas vidas por aí. Porque até aqueles que ficaram em Jerusalém, em breve estarão aqui conosco. Portanto, ele primeiro destrói as falsas esperanças de que o exílio seria um tempo muito curto, seria uma experiência de um final de semana. Então, lá no meio do cativeiro, sem templo para fazer as suas orações, sem sacerdote para o culto, começam a surgir dúvidas sobre Deus. Será que Deus se esqueceu de nós? Por que é que Deus permitiu que sofrêssemos tudo isso? Então começavam a duvidar da bondade de Deus nas suas vidas. E aí o profeta Ezequiel vem alimentar a esperança naqueles que estavam lá no exílio, dizendo que Deus não abandona o seu povo nunca. Deus jamais abandona aqueles que Ele escolheu. E aí ele fala dele mesmo, versículo 7 da nossa primeira leitura, que nós podemos olhar aí no nosso folhetinho. Quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Portanto, a missão do profeta é estar atento à casa de Israel. Vigia é aquele que toma conta, é aquele que orienta, é aquele que escuta, é aquele que avisa quando algum perigo está para chegar. Então a missão primeira do profeta é essa: ser vigia, ser sentinela, estar atento enquanto os outros descansam, permanecer acordado enquanto o povo descansa, vigiar as cidades, vigiar os seus moradores, e quando aparecer algum perigo, o vigia precisa ser o primeiro a alertar sobre o perigo. Ele tem essa obrigação de dar o alarme. E aí nós vemos esse pequeno trecho da primeira leitura de hoje. Profeta, meus irmãos, é aquele homem, aquela mulher chamado por Deus e colocado no meio de uma comunidade exatamente para vigiar. Mas nós não podemos confundir vigiar com fofocar, que é muito parecido. Escolhido de Deus não está ali para ficar metendo o dedo na vida dos outros, mas para orientar, para que ele possa fazer um caminho seguro para o céu. Quando eu disser para o ímpio, ele vai morrer, e se você não disser, ele vai morrer, mas eu vou cobrar de você, não dele. Mas se você advertir, aí ele vai morrer do mesmo jeito, mas você não receberá essa culpa. Não é isso que está na primeira leitura? Profeta são esses homens e essas mulheres escolhidos por Deus, que têm por missão primeira, tomar conta de uma parcela do povo de Deus, para que essa parcela não se perca diante das tentações do mundo. E nós sabemos que nós vivemos rodeados de tentações. Cada um tem o seu espinho na carne que sabe onde é que aperta, quer na vida financeira, quer na vida, no relacionamento, quer na sexualidade. E aí nós precisamos ficar atentos a tudo isso, senão nós vamos nos perdendo por esses caminhos, e quando a gente perceber, a proposta do reino de Deus está tão longe de nós. E aí não vale mais a pena voltar. Agora eu vou viver as alegrias e os prazeres desse mundo. Não vou me importar mais com Deus. Por isso é preciso estar atento. É preciso vigiar. É preciso ser sóbrio. Depois a nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 13.
Faz bastante tempo que nós estamos meditando essa carta de São Paulo aos Romanos, quando São Paulo convida a comunidade a abraçar essa salvação que Deus nos oferece através de Jesus Cristo, que atua dentro de nós por força do Espírito Santo. Agora, aderir a Jesus é necessário assumir no dia a dia um compromisso coerente de vida. Não é só ser seguidor de cristão quando está aqui dentro da igreja, mas é ser seguidor de cristão lá fora também. Mas só para a gente localizar, essa carta de São Paulo aos Romanos foi escrita no ano 58 depois de Cristo. Lá pelo ano 50, 49, 50, o imperador chamado Cláudio, ele expulsa de Roma todos os judeus, inclusive os cristãos que tinham vindo do judaísmo. Todos foram expulsos de Roma. E no ano 58, quando foi escrita essa carta, muitos judeus já estavam retornando para Roma. É aqui que começa essa segunda leitura de hoje. E certamente estava acontecendo nessa comunidade o que acontece muito nas nossas igrejas hoje. Aqueles que se achavam melhores do que os outros foram expulsos, agora estão voltando, e nós que estamos aqui há tanto tempo, e nós que somos seguidores de Jesus Cristo há 30, há 40, há 50 anos, esses que estão chegando agora têm muito que aprender de nós. Então, muitos se viam no direito de achar que eram superiores àqueles que estavam retornando, tratando-os muitas vezes com falta de amor, com falta de caridade. Aí essa segunda leitura nos adverte para isso. Paulo vem orientar a comunidade a construir, a edificar a sua vida, tendo como base o amor. E aí ele diz, qualquer dívida nós podemos pagar de uma vez só, mas amor é uma dívida eterna. Tem até uma frase aí que diz que amor com amor se paga. Amor é uma dívida eterna, segundo Paulo. A cada instante é preciso amar sempre. Ninguém tem o direito de dizer que já amou o suficiente. Nós temos uma dívida de amor eterno para com os nossos irmãos. O amor, segundo Paulo, está no centro de toda a experiência religiosa. Aquele que não ama não pode dizer que é seguidor de Jesus Cristo. Aquele que não ama não pode fazer nenhum tipo de experiência religiosa, porque o amor é o centro. E aí nós podemos passar a tarde aqui destrinchando que amor é esse. Podemos fazer uma tarde de pregação sobre o amor eros, o amor que atrai o homem pela mulher, o amor filio, o amor de irmãos, mas esse amor aqui, ele é todo especial. É um amor que faz com que eu ame o outro sem esperar absolutamente nada em troca. É o amor incondicional, é o amor totalmente desinteressado. Que amor é esse? A palavra de Deus identifica como o amor doação, o amor ágape. É esse amor que nós temos uma dívida para com os irmãos. É esse amor que faz construir comunidade. É esse amor que faz com que cheguemos todos juntos no céu. Sem esse amor, nós não conseguimos ir muito longe, porque começa o interesse, começa muitas vezes a reciprocidade. Eu faço porque eu quero receber alguma coisa em troca. Mas esse amor não exige de nós nada, apenas doação. Que bom seria se esse amor pudesse estar dentro das nossas casas. Que bom seria se os maridos pudessem amar as suas esposas sem esperar absolutamente nada em troca. Certamente os cartórios estariam vazios para separações e as igrejas estariam mais cheias para agradecer a Deus pelo presente que Deus colocou lá dentro de casa. Por isso nós precisamos pedir essa graça a todo instante. É essa graça que vai fazer com que os nossos relacionamentos sejam fortalecidos. E aí a gente olha rapidamente o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus, o capítulo 18.
Nesse evangelho, Jesus vem nos dizer sobre a experiência de caminhar em comunidade, a experiência de caminhar juntos. A comunidade de Mateus é uma dessas comunidades que nós chamamos de comunidade normal, onde havia de tudo: tensões entre diversos grupos, problemas de convivência. Existiam aqueles que se achavam melhores do que os outros, aqueles que queriam ocupar sempre os primeiros lugares, aqueles que agiam com prepotência, a ponto de escandalizar os mais fracos, aqueles que magoavam os outros, que ofendiam. Existia também aqueles que tinham muita dificuldade com o perdão, não perdoavam nunca. Então o texto de hoje do Evangelho vem nos convidar a uma vida simples, a uma vida humilde, acolher os mais fracos, acolher os pequenos. Nos convida ao amor, nos convida ao perdão, à correção fraterna. Portanto, é o modelo ideal de toda a comunidade cristã. Não importa o grau de tensão que a comunidade esteja vivendo, mas a partir do momento que eu assumo o compromisso com a palavra, aí eu sou convidado a uma vida simples, a exercitar mais o perdão na minha vida, a perdoar mais, a corrigir aquele que erra. A comunidade de Jesus tem que ser uma comunidade de irmãos que vivam em harmonia, que acolhem, que vive o amor no mais profundo do seu significado. Portanto, deve ser uma família que não fala mal uns dos outros, que não espalha boatos caluniosos. A comunidade de Jesus deve ser essa família que faz o caminho do encontro pessoal, honesto, misericordioso, tolerante, mesmo com aqueles que erram, mas sobretudo exercitando o perdão. Até porque, se nós formos olhar para trás, nós vamos perceber quantas vezes Deus já podia ter desistido de nós, e não desistiu porque Ele sabe que no nosso coração pulsa o desejo de sermos melhores. Por isso nós somos convidados a não desistir do irmão também, mesmo que aquele irmão seja uma pedra no nosso sapato. Nós precisamos investir em amor, investir em perdão, investir em misericórdia, ser tolerante. Eu fico falando isso aqui, vocês devem estar percebendo. Padre, mas é a briga do senhor com o vizinho que não acaba nunca. Mas isso não quer dizer que eu não invisto. Eu invisto, eu ponho o carro lá para ele não pôr o carro na frente da igreja. Mas ele desobedece. Mas a gente reza por ele, porque a gente sabe que um dia vai acontecer que vai ter uma revolução, porque senão não vale a pena nós rezarmos uns pelos outros. E aí nós entramos naquela dinâmica do tempo. O tempo em Deus não se mede com o relógio. Não é porque eu rezei hoje que à tarde vai acontecer. É confiar, eu entrego tudo para Deus, confia em Deus. Permita que o tempo de Deus, que não é o Cronos, que é o Kairos, que é a graça, permita que esse tempo entre na sua vida. Viva o tempo de Deus, não o tempo do relógio, porque o tempo do relógio nos escraviza. O tempo de Deus não, o tempo de Deus nos liberta. Quanto mais eu espero em Deus, mais aumenta a minha confiança. Mas para isso é preciso fazer o exercício do amor, o exercício da misericórdia. Então vamos pedir a Deus nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que tenhamos essa coragem de viver o tempo de Deus na nossa vida. Não importa quantas pedras eu vou ter que pular durante essa semana, mas o que importa é que lá no final da semana, Jesus vai estar com os braços abertos me esperando na Eucaristia. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já não sou